Muitos batistas baianos, pernambucanos que estão na Bahia, muita gente ligada de alguma forma a Acapunga, que me pediu que transmitisse o abraço. Como orador oficial daquela assembleia, tive o privilégio de pregar todos os dias, desde a terça-feira, com a abertura da Assembleia da Convenção. A irmã Alice me acompanhou, também participou ali cantando na Assembleia. Para não perder o costume, se infiltrou também no coro do Congresso dos Músicos da Bahia, participou também, para não perder a oportunidade. Foi uma semana muito agradável, muito feliz, e trago aos irmãos, portanto, o abraço dos batistas baianos. Na quarta-feira ainda foi possível encaixar na agenda uma atividade especial. Tivemos o privilégio de pregar na celebração dos 63 anos da Igreja Batista Memorial de Ilhéus, igreja pastoreada pelo pastor Abraão Barbosa da Silva, que me pediu que transmitisse também a Acapunga o seu abraço, de irmã Jane, aquela família tão querida nossa, uma linda celebração ali alusiva ao aniversário daquela igreja, e nós pudemos também participar. Foi uma semana muito feliz, muito agradável, conquanto cansativa, mas uma semana muito especial. Trago o abraço do pastor Sócrates Oliveira, diretor executivo da Convenção Batista Brasileira, também do pastor Fernando Brandão, diretor executivo da Junta de Missões Nacionais, pastor Edivar Jimenez, presidente reeleito da Convenção Batista Baiana, também pastor Erivaldo Barros, secretário executivo da Convenção Batista Baiana. Esses irmãos, entre tantos outros, me pediram que transmitisse à igreja, portanto, essa palavra de saudação, todo o carinho dos batistas baianos para com esta igreja tão conhecida e tão querida em toda aquela região. Entre outras coisas, a Assembleia prestou uma linda homenagem ao pastor Hélio Lourenço da Silva, pastor da Igreja Batista Teosópolis, igreja que sediou a Assembleia da Convenção ali em Itabuna. Pastor Hélio, que vem travando uma luta tremenda contra a enfermidade, estava lá firme. Na terça-feira foi inclusive lançado, na quinta-feira foi lançado um livro comemorativo à vida dele, com muitos textos escritos e produzidos por ele. Enfim, uma assembleia muito bonita. A parte de inspiração e missionária também foi muito bonita. Tivemos na sexta-feira à noite, pregando na noite missionária, o pastor Fernando Brandão. Na quinta-feira houve realização de batismos de pessoas da Cristolândia de Salvador, jovens recuperados das drogas. Foi realmente muita inspiração, uma assembleia muito alegre. Quanto às nossas atividades aqui na igreja, quero lembrar que hoje é dia de almoço solidário. O coro masculino de Israel, também o coro feminino, tem alguns projetos e nós tomaremos parte, cooperaremos com esses projetos, almoçando aqui na igreja hoje. Então a expectativa é que os irmãos permaneçam. Lembramos às 5 horas da tarde o culto em inglês. Tem sido uma experiência muito interessante. No último domingo havia mais de 80 pessoas presentes no culto em inglês. Os irmãos que desejarem podem vir ou podem convidar outras pessoas interessadas para estarem presentes às 5 horas da tarde hoje. Lembramos as atividades também das 18 horas, os diversos cursos que têm lugar em nossa igreja nesse horário. O boletim traz maiores informações sobre isso. E hoje à noite teremos em nosso culto de hoje à noite, primeiro domingo do mês de julho, o lançamento de nossa campanha de missões estaduais. Nós temos o privilégio de receber hoje o pastor Anderson Cavalcante. Quero pedir-lhe perdão, inclusive, porque no nome do pregador da noite, por um lapso na impressão do boletim, não saiu o seu nome, mas ele será nosso pregador de hoje à noite, no lançamento de nossa campanha de missões estaduais. Também já estamos nos preparando para outras atividades que acontecem nesse mês de julho, entre elas o Congresso dos Grupos Familiares, e a capa do boletim traz uma apresentação mais clara desse tema, para que não nos esqueçamos dele. Reservem já em sua agenda, 18 a 20 de julho, congresso que não é apenas para aqueles que já participam dos grupos familiares, mas para toda a igreja, até na expectativa de que outros irmãos se envolvam nesse lindo projeto. Estivemos ali na Bahia também com o pastor Fabrício Freitas, será o nosso orador, conversamos bastante com ele sobre o congresso. Ele está muito animado com esta oportunidade
para estar conosco e certamente teremos um grande congresso aqui, promovido e coordenado pelo Ministério de Família de nossa igreja. Também julho é mês do acampamento dos adolescentes, e aí eu quero lembrar aos adolescentes e aos pais de adolescentes, para já providenciarem sua inscrição, e lembrar aos irmãos que não têm filhos adolescentes, para nos ajudarem adotando adolescentes, ou seja, cooperando com a sua inscrição, para que aqueles que não têm condição de ir sejam ajudados e possam participar do acampamento. Então, não deixe de participar de alguma forma, de cooperar de alguma forma com esta atividade. Também em agosto, teremos o Congresso de Jovens e Adolescentes, o CONEX, devemos já orar por isso, nos preparar para esta programação que acontecerá na terceira semana de agosto. Alguns outros avisos em nosso boletim, como a reunião da Comissão de Arte e Cultura, hoje às 18 horas, os membros da comissão devem atentar para isso. A atividade do Grupo Somos Um no próximo sábado, dia 12, às 16 horas, também um aviso em relação às atividades da MCA, que somente serão retomadas no dia 23 de julho. Também aviso em relação aos grupos familiares. Se o irmão ainda não faz parte de um grupo, pode olhar os bairros aí e ver aquele grupo do qual está mais próximo para participar dele. São essas atividades mencionadas em nosso boletim. Pedimos que atentamente leiam todo o boletim da igreja. Há muito material que pode ser útil para a sua vida. Quero também estender um convite mais de cunho pessoal e familiar. Na próxima sexta-feira nós teremos um culto aqui na igreja em que agradeceremos juntos a Deus os nossos 25 anos de casados. Estaremos agradecendo a Deus nossas bodas de prata e nossa família convida a igreja, convida os irmãos para este culto na próxima sexta-feira à noite. Estamos vendo com o irmão Paulo a possibilidade de transmissão do culto também para aqueles que não puderem vir, mas será uma alegria poder abraçá-los, se puderem estar pessoalmente aqui na próxima sexta-feira, às 8 horas da noite. Feitas estas comunicações, meus irmãos, eu queria só cumprimentar e saudar algumas pessoas que estão entre nós. Chegou minha informação de que a irmã Maria do Carmo Albuquerque está conosco, eu não a vi, mas é uma excelente notícia. Está ali, irmã Carminha, está ali. Muito obrigado pela sua presença, irmã Carminha. Que bom tê-la conosco. Temos orado muito por sua vida e temos acompanhado esse momento de sua vida, satisfeitos com aquilo que Deus tem feito e com a força que Ele lhe tem dado. Temos orado pela irmã, pelo irmão Rinaldo, por Velda, por toda a família, e estamos muito felizes em poder vê-la na manhã de hoje. Sei que estão conosco também 2 dos filhos do pastor Apolônio e a professora Cássia, né? O pastor Anderson e também o André estão com suas esposas. Queria que eles ficassem de pé para que pudéssemos revê-los. Sejam muito bem-vindos. Vocês sabem que sempre serão parte dessa família capunguense, parte dessa igreja. É uma alegria mais uma vez recebê-los. Que Deus os abençoe, sejam muito bem-vindos entre nós. Como mencionei, pastor Anderson será nosso pregador do culto hoje à noite. Tenho aqui também os nomes de alguns surdos que estão conosco. Uma irmã, a irmã da igreja Betesda em Caruaru, Ariana Priscila de Almeida Tavares, está acompanhada de seu namorado José Ranieri de Oliveira, que é amigo do Evangelho e também a acompanha nessa ocasião. Sejam muito bem-vindos, uma alegria recebê-los também nesta ocasião. Podem se assentar. Certamente há outros visitantes entre nós, cujos nomes eu não tenho aqui. Eu pediria, por gentileza, a todos os visitantes, os demais visitantes, que se colocassem de pé neste momento. Queríamos vê-los. Temos várias pessoas presentes, permaneçam de pé por alguns instantes, e eu queria que os irmãos recebessem nesse instante o cumprimento da nossa igreja, através de algum irmão que esteja próximo a você. Você vai receber também um cartão de boas-vindas de nossa igreja, entregue por nossa equipe de recepção. Junto ao cartão, uma parte destacável, que nós pedimos, se possível, seja preenchida por você e entregue aos pastores ao final do culto, e assim nós poderemos manter contato com vocês. Muito obrigado, podem se assentar, que Deus os abençoe a todos. E é claro, registrar com muita satisfação a presença da irmã Cleonice Melo. Há um longo tempo que nós temos orado por sua vida, nós a temos acompanhado em sucessivos processos de hospitalização, alta, retorno
ao hospital, alguns momentos muito difíceis vividos por ela, pelo pastor Luiz, e nós temos orado por essa família. É uma alegria muito grande ver a irmã Cleonice entre nós nessa manhã. Que bom vê-la, irmã Cleonice. Seja muito bem-vinda, é uma satisfação recebê-la, vitoriosa sobre essa batalha que a irmã tem travado aí na presença do Senhor. Assim, meus irmãos, nós vamos nesse instante nos preparar em oração para este culto ao Senhor, quando celebraremos a ceia do Senhor, e é sempre bom nos prepararmos nesse momento inicial para este culto dedicado ao Senhor. Peço que a congregação se coloque em pé. O introito bíblico, palavra de Deus, Salmo 27, versículo 1. Leamos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Amém.
nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Queremos te agradecer também pelo dia de hoje, por tudo que já nos deste, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua gratidão para conosco. E pedimos ao nosso Deus que recebe este culto como prova do nosso amor para contigo. Que essa é a nossa oração, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Você ouviu o coro Capunga entoando o Glorioso Salvador. E na sequência teremos o momento de oração. Convido nosso pastor Ney Ladeia, a irmã Sônia Farias, para receber os aniversariantes da semana. Você já leu o seu nome no boletim, já sabe que é seu aniversário, então venha aqui à frente e receba do nosso pastor e da irmã Sônia um abraço e um cartão pela passagem do seu aniversário. Lembrando que o irmão Renato Rocha, hoje aniversaria, ele é aluno do Fundamentos da Vida Cristã, por isso seu nome não está no boletim,
mas pode vir aqui à frente. Os demais poderão vir também. Nós devemos orar agradecendo pela vida dos aniversariantes, mas também pelo livramento que a irmã Lenise teve hoje pela manhã. Ela, graças a Deus que ela não tem uma dupla identidade. Devemos orar por alguns irmãos nossos que estão se recuperando de cirurgia, outros estão passando por uma situação mais relacionada à sua saúde. O caso da irmã Rubenita Amaral, Jaqueline Gomes, José Cândido e Gabriela. Gabriela é uma criança, eles foram submetidos a cirurgias e estão em fase de recuperação. Devemos orar em seu favor. Devemos continuar orando pela irmã Eliane Melo, que está hospitalizada. Esteve na UTI, mas já está no apartamento. Devemos orar pela sua recuperação também. Por recuperação de Joana Paula Ferraz, se recupera de uma cirurgia. Devemos orar pela Simone. Simone é filha dos irmãos Edmir e Fátima Castro. Ela está com uma gravidez, a gravidez de risco. Devemos orar em seu favor e da vida do bebê também. Devemos orar por Patrícia Vilar, Eliane Assete, Edinha Melo, Marta Peixoto, pela Dona Rosa. A Dona Rosa é mãe do pastor Antoniel, ela sofreu um aneurisma, está hospitalizada, devemos orar em seu favor. Continuar orando pela irmã Lígia Fontes, Sheila Cavalcante, Rafaela Maria. E devemos orar, nos inscrever para uma viagem missionária que acontecerá no dia 26 de julho para Raiz, perto de Belo Jardim. Devemos orar e participar dessa viagem. Informações, procure o irmão Ivan, irmão Carlos, eles podem dar maiores informações. Uma notícia triste: faleceu a irmã Diná Teodósio. Ela é irmã de Sara Teodósio, membro da nossa igreja. A cerimônia vai ser hoje à tarde na Igreja Batista em Casa Amarela. Então, mais informações, os irmãos podem procurar a irmã Anali, que ela tem anotado essas informações. Para essa oração, eu convido o pastor Anderson Cavalcante. Ele vem aqui, ele será o nosso pregador da noite. Enquanto o pastor Anderson se aproxima, eu quero lembrar, ele pensou que ia passar batido, né? Pastor Benevando é um dos aniversariantes dessa semana. Próximo dia 9, o pastor Benevando completará mais um ano de vida. Eu quero que ele esteja entre os aniversariantes. Queria convidar a irmã Neide Abreu para fazer chegar às mãos do pastor Benevando uma lembrança de nossa igreja, marcando este momento. Nós louvamos a Deus por sua vida, pelo ministério que tem realizado em nossa igreja. Nossa equipe ministerial é muito grata a Deus pela vida do pastor Benevando e sua família, pelo seu envolvimento, por sua participação, por sua atuação efetiva na vida da igreja, e nós queremos aproveitar esse momento para colocar a sua vida diante do Senhor, suplicando as bênçãos e o cuidado do Senhor sobre ele. Queria convidar a igreja a se colocar de pé neste momento, enquanto o pastor Anderson Guimarães nos dirige a Deus nessa palavra de oração. Oremos. Querido Deus, nós te rendemos graças, ó Pai, porque a tua bondade, ela é presente sobre a vida dos teus filhos. Aqui estamos, ó Deus, com os corações agradecidos, porque o Senhor tem cuidado do teu povo, porque as tuas bênçãos têm nos acompanhado. Nós queremos, ó Deus, nesta manhã, nos unir aos nossos queridos irmãos que estão aniversariando nesta semana e te pedir, ó Deus, que a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia continuem sempre presentes sobre a vida de cada um deles. Ó Pai querido, nós também nos unimos aos nossos queridos irmãos que estão enfermos, precisando da tua compaixão, da tua graça maravilhosa sobre as suas vidas. E pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja a manifestar o teu poder sobre a vida dos teus filhos.
Ó Deus de amor, nós também te louvamos porque a tua igreja aqui constituída é uma igreja missionária, uma igreja que está focada em cumprir o ID de Jesus, promovendo ações evangelísticas para a plantação de novas igrejas. Rogamos a Ti, Senhor da Seara, que levante os trabalhadores para mais um desafio missionário no final desse mês, que possa ser uma viagem abençoadora para todos que irão até lá e irão ter o privilégio de poder Te servir no campo missionário. Nós Te agradecemos porque Tua obra em nossas vidas, ela é perfeita, ela é boa, agradável, ela é completa, Senhor. Continua a fazer valer a Tua obra na vida de cada um de nós. Teu amor é grandioso e nós Te amamos. Oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Neste momento, convidamos os irmãos diáconos e diaconisas escalados para o recolhimento dos dízimos e ofertas, lembrando que inauguramos o mês de missões estaduais. Estão com medo de vir, agora eu já chamei, agora não tem pegadinha mais não, podem vir mesmo. Nós lembramos que iniciamos o mês de missões estaduais e o texto escolhido para este momento diz respeito a esta realidade que vivenciamos de missões, do ide e pregai, porque a obra do Senhor precisa de sustento material para acontecer. O texto se encontra em Romanos capítulo 10, versos 13 a 15, que assim diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Nós vemos que esse sustento cabe a cada um de nós, como cristãos fiéis, para que o ide do Senhor Jesus seja concretizado.
Convidamos para se posicionar para a oração, dedicação dos dízimos e ofertas, o irmão diácono Milton Santos. E lemos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 12, o seguinte: porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Pai, nós te agradecemos pelas tuas bênçãos, Pai. Te agradecemos porque estamos aqui, Pai. Porque um dia nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador nas nossas vidas. E que nós recebemos bênçãos de Ti. Senhor Deus, aceita um pouco do muito que Tu tens nos concedido. Abençoa-nos. Continua a dirigir os nossos passos. Ser também com aqueles que têm a responsabilidade de administrar esses recursos. Perdoa nossos pecados. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Leitura bíblica responsiva, vamos fazer essa leitura em pé. A palavra de Deus em João, capítulo 15, versículos 5, 7, 10, 12 e 13. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Podem se assentar. Seu maravilhoso olhar é o hino que vamos cantar, do Inário para o Culto Cristão 312. Vivei tão longe do Senhor, assim eu quis amar, até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser todo meu
Você está ouvindo e participando do culto da Igreja Batista da Capunga. Ouviremos mais uma vez o coro Capunga entoando Foi Seu Amor. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, gostaria de ler o versículo 15, 2 Coríntios 5, versículo 15. Paulo
escreve aos crentes de Corinto e faz referência àquilo que Cristo fez por nós, para complementar, lembrando aquilo que deve ser feito por nós em relação a Ele. E diz o texto da palavra de Deus: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A igreja se reúne para estar na presença de Deus. A igreja se reúne para viver a comunhão fraternal e também a comunhão com o Senhor. A igreja se reúne para lhe expressar a sua gratidão pelos benefícios que o Senhor nos tem feito, nos tem dado a cada dia. A igreja se reúne para adorar ao Senhor, para louvá-lo por sua grandeza, por quem Ele é. A igreja se reúne para ouvir a voz de Deus. Mas a igreja também se reúne para proclamar e anunciar o que Deus fez por nós. Quando nos reunimos para a celebração da ceia do Senhor, todos estes elementos estão presentes. É um momento de adoração, é um momento de gratidão, é um momento de comunhão, mas é também um momento de proclamação. O apóstolo Paulo diz exatamente isso ao afirmar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26, exatamente quando ele descreve o processo de celebração da ceia do Senhor e acrescenta: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Este é o momento de anúncio, de proclamação da morte do Senhor. Mas é interessante perceber que esta mensagem ocupa um lugar central não só em toda a narrativa do Novo Testamento, mas ocupa um lugar central na revelação bíblica, porque ocupa um lugar central na vida, na existência, na história e na missão da igreja. Descobrimos então que esta mensagem, a mensagem daquele que por eles morreu e ressuscitou, para usar as palavras de Paulo, é a mensagem que nós recebemos. É a mensagem que nós recebemos. Vejam que é o que nós encontramos ao longo de todo o ministério de Jesus. Ele precisa pontuar em vários momentos aos seus discípulos aquilo que ele faria. E a partir do momento em que os discípulos passam a conhecer e a perceber a identidade de Jesus, Jesus passa a lhes apresentar o seu projeto, sua proposta, a razão de sua vinda ao mundo. O capítulo 10 do Evangelho segundo João, particularmente, fala muito sobre isso. É aquele capítulo em que Jesus diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, está lá no versículo 10, na segunda parte desse versículo. Mas também quando Jesus fala a respeito do modo através do qual Ele traria essa vida, Ele proporcionaria essa vida, é quando Ele apresenta o preço que seria pago por Ele, para que vivêssemos abundantemente. Versículo 15, por exemplo, diz: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Versículo 17, mais adiante diz: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. E o versículo 18 complementa: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Esta é a essência da mensagem do Evangelho apresentado em Jesus Cristo. Não é por acaso que costumamos dizer que o texto áureo do Evangelho é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali está a essência, um Deus que em seu Filho dá, e ao encontrar em Jesus a entrega de sua vida por nós, nós encontramos o caminho através do qual nós experimentamos a vida. Por isso as palavras do texto que lemos inicialmente: ele morreu por todos,
para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Cristo morreu por nós. Cristo ressuscitou por nós. Esta é a mensagem que recebemos do Evangelho, esta é a mensagem que recebemos do próprio Cristo. Mas não apenas é a mensagem que nós recebemos. Jesus afirma isso no versículo 28 desse mesmo capítulo 10 de João, ao dizer: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Esta também é a mensagem a ser proclamada pela igreja. Que bom que a igreja primitiva entendeu isto. Basta ler o livro de Atos dos Apóstolos e perceberemos que a mensagem é essa. Primeiro sermão de Atos dos Apóstolos, o sermão de Pedro, no capítulo 2 do livro de Atos, diz exatamente isso, versículos 22 a 24. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, um homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. O Cristo que foi morto, o Cristo ressurreto. Esta mensagem transmitida pela igreja, não apenas nesse texto, mas basta ler outros versículos de Atos 2. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, versículo 23, que lemos. Mas o versículo 24 completa, e lá no versículo 32, Pedro vai reiterar: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 15, ele diz: e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Capítulo 4 de Atos, capítulo 5 de Atos, lá na frente capítulo 13 de Atos. A história da igreja é a história da proclamação de que o Filho de Deus veio ao mundo e morreu, e ressuscitou e venceu a morte. Esta é a essência, esse é o cerne, esse é o centro da mensagem do Evangelho, o centro da mensagem do cristianismo, e uma das razões, não a única, mas uma das razões pelas quais esse Evangelho é único, é exclusivo. Houve líderes religiosos no passado, houve mártires no passado. Um dia, porém, o Filho de Deus veio ao mundo, entregou voluntariamente sua vida, morreu por nós e venceu a morte. Esta mensagem é única, esta mensagem é exclusiva, esta mensagem torna o Evangelho singular. E esta é a mensagem que recebemos de Cristo Jesus. Esta é a mensagem que, como igreja, somos convidados a proclamar e a anunciar. Daí as palavras de Paulo ao fazer referência a esta celebração. Ao comermos este pão e bebermos este cálice, anunciamos a morte do Senhor, até que Ele venha, e prosseguiremos a fazê-lo. Mas o texto que lemos inicialmente traz um elemento interessante. Gosto da expressão usada por Paulo. Ele diz: e ele morreu por todos. E lá no final diz: aquele que por eles morreu e ressuscitou. Mas entre essas duas declarações há algo que precisa ser considerado por nós. Ele diz: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não é apenas a mensagem que recebemos, não é apenas a mensagem que proclamamos, ela terá que ser a mensagem que vivemos. E aí, Paulo faz questão de nos lembrar que há algo a ser considerado nessa relação com aquele que por nós morreu. Ele morreu para ser o nosso Salvador, mas Ele morreu para ser o Senhor de nossas vidas. Morreu para que estivéssemos identificados com Ele e para que pudéssemos viver
para Ele, que pudéssemos viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Paulo fala muito de sua própria experiência, da atitude que ele assume, e num dos textos mais lindos da Escritura, que é a carta de Paulo aos Filipenses, uma carta escrita quando Paulo estava numa situação de sofrimento, com pouquíssimas perspectivas de sair daquela situação. E ele diz, por exemplo, no versículo 20, do primeiro capítulo da carta aos Filipenses: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Paulo havia entendido perfeitamente essa proposta, da qual fala no texto da carta aos Coríntios. A sua vida estava tão grandemente identificada com Cristo, que viver para ele significava trilhar a caminhada de Cristo, seguir os passos de Cristo, obedecer ao senhorio de Cristo, caminhar lado a lado com Cristo, até o momento em que sua vida aqui chegaria ao fim, e então ele seria plenamente glorificado para estar com Cristo no céu. Cristo era o resumo de sua vida, de sua proposta de vida e de sua caminhada. Seus dias aqui na terra seriam marcados pela busca permanente da comunhão com Cristo, e seriam concluídos com a partida para o usufruto pleno dessa comunhão com Cristo. Paulo caminha nessa direção, e ele escreve, por exemplo, na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. É porque um dia ele se entregou por mim, que minha vida hoje pertence a ele, que eu vivo para ele. A minha vida está identificada com ele. Aos Romanos ele escreve também sobre isso, e aqui ele usa uma outra imagem para dizer o seguinte: se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Paulo se identifica com os sofrimentos de Cristo, Paulo se identifica com a glória de Cristo. Na mesma carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele faz referência ao que Cristo fez por nós, ao se esvaziar, a assumir a forma de servo. Achado em figura humana, diz Paulo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas fala também da glorificação, e diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O Paulo que se identifica com Cristo no sofrimento é o Paulo que pode se identificar com Cristo em sua glorificação, mesmo sabendo, principalmente no contexto em que vivia, na época em que vivia, que sua identificação com Cristo traria inevitavelmente um preço alto. Escreve claramente a Timóteo e diz na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Paulo tinha plena consciência disso. Ele sabia que especificamente naquele contexto em que viviam, o abraçar a causa do Evangelho era sinônimo de trazer sobre si sofrimento. Sabia da perseguição que vinha com esta identificação com Cristo, e era testemunha viva desse sofrimento. Mas percebe nesse sofrimento que não há razão suficiente para abrir mão de sua comunhão com Cristo e de sua identificação com Cristo. Sim, a mensagem que recebemos
é a mensagem de que um dia Cristo morreu por nós e ressuscitou por nós. A mensagem que proclamamos é a mensagem de que Cristo um dia morreu por nós e ressuscitou por nós. Mas é mistério que a mensagem que vivemos seja esta. Que a nossa vida seja movida por esta convicção, seja inspirada por esta atitude, de tal forma que, diz o apóstolo Paulo, haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Irmãos, o que Paulo nos propõe, portanto, é que aqueles que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É muito provável que seguir a Cristo não signifique hoje para nós sinônimo de abrir mão de nossa existência humana. É muito provável que assumir um compromisso com Cristo não seja sinônimo de morrer pela causa do Evangelho. Mas entendemos melhor isso quando vamos à carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Ali diz Paulo no versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu sou convidado a entregar a minha vida ao Senhor. Não que isto implique necessariamente em ser martirizado pelo Evangelho, mas significando exatamente viver para Ele, permitindo que Ele seja o Senhor da minha vida. Paulo fala sobre isso também no capítulo 6 da carta aos Romanos. Vejam o que ele diz no conhecido versículo 4: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. E sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. O Evangelho é morrer com Cristo. Não necessariamente morrer fisicamente, mas morrer para o pecado, de tal forma que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu queria convidá-los a tornar este momento um momento de gratidão. Gratidão porque Cristo um dia morreu e ressuscitou por nós. A tornar este momento um momento de gratidão e adoração. Porque não apenas reconhecemos o que Ele fez, reconhecemos quem Ele é. A sua grandeza, sua bondade, o seu poder e a sua graça tornaram isto possível. Mas eu queria convidá-los também a tornar este momento um momento de comunhão, porque em Cristo, dizem as Escrituras, fomos feitos um. Porque a todos quantos o receberam, diz João, no capítulo 1, versículo 12 de sua carta, foi dado o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Somos, portanto, filhos de Deus e irmãos uns dos outros. Mas eu gostaria muito que tornássemos este momento também um momento de consagração. Que, refletindo sobre o que Cristo fez por nós, estivéssemos prontos a nos colocar diante dele agora para dizer que queremos viver para ele. Na carta aos Romanos, Paulo diz ainda: nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor.
Que seja isto verdade em nossa vida, que seja isto verdade em nossa experiência, entendendo que Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Que ao celebrarmos a ceia do Senhor, nós estejamos dispostos a tornar esse instante um instante de consagração de nossa vida, no qual dizemos: Senhor, nós te agradecemos o que fizeste por nós, a vida que nos outorgaste, e estamos prontos a viver para ti. Que a tua vida seja vivida em nós. Amém. Quero convidar os diáconos a tomarem lugar para esta celebração. E nós, nesse instante, passaremos aos elementos através dos quais Jesus um dia demonstrou aos seus discípulos mais próximos o que ele faria logo em seguida. Ao distribuir o pão e ao compartilhar o cálice, Jesus lhes disse que o pão representava o seu corpo que seria entregue por eles na cruz. O cálice representava o seu sangue que seria vertido por eles na cruz. E este legado foi deixado e perpetuado na vida e na história da igreja, para que até que ele venha, anunciemos a sua morte. Eu os convido, a todos quantos temos sido batizados, somos parte desse corpo de Cristo, a tomarmos parte dessa celebração, relembrando, celebrando e agradecendo o que Cristo fez por nós. Eu quero convidar, nesse instante, o diácono Leomir Bastos a orar ao Senhor, agradecendo o pão, primeiro desses elementos do qual participaremos nesse instante. Nós te louvamos, Senhor, por Jesus Cristo, que um dia morreu na cruz do Calvário, para que hoje nós possamos, ó Pai, ter a certeza da vida eterna. Nós te louvamos, ó Pai, porque nós temos a incumbência também de fazermos a Tua vontade aqui, levando o Evangelho àquelas pessoas que também não conhecem Cristo Jesus como Salvador. Prepara-nos para esse momento, para que possamos trazer à nossa memória esta responsabilidade. No nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que suplicamos estas bênçãos. Amém. Amém. Ao som da orquestra Agnus Dei, o pão será distribuído.
De acordo com o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Convido nesse instante o diácono Wagner Andrade a nos dirigir a Deus numa oração, agradecendo o cálice que nos lembra o sangue de Cristo vertido na cruz por nós. Querido Deus, nós te agradecemos por estes momentos aqui vividos na tua presença, quando podemos lembrar do sacrifício salvífico do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário, por seu sangue derramado por cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor, por essa maravilhosa demonstração de amor, amor que nos constrange porque não somos merecedores. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar de forma que possamos corresponder a este amor. Nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos por tudo quanto tu tens feito em nossas vidas, e isso o fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto entoamos buscou-me com ternura Jesus, o bom pastor, o cálice será distribuído. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. Do céu cantaram alegria, os anjos se inclinaram. Glorioso,
buscou-me com ternura, Jesus. De acordo com a narrativa do apóstolo Paulo, o semelhante modo, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Senhor Deus, recebe nossa gratidão por teu grande amor derramado e demonstrado no gesto de Cristo na cruz. Recebe, Senhor, nossa adoração por tua grandeza, nosso reconhecimento por tua benignidade. Mas recebe também, Senhor, o nosso compromisso de proclamar esta mensagem ao longo de nossas vidas. E recebe os nossos corações, de tal forma que a nossa vida seja vivida em comunhão com Cristo, e nossa vida seja vivida de forma a glorificar o seu nome a cada dia. Oramos em seu nome. Amém. De pé, nós cantaremos: já refugie a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve, os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Vamos cantar: vencendo, vem
Jesus. Cantemos com alegria este hino que fala de vitória. Lembra-nos a vitória de Cristo sobre a morte, fala da expectativa que temos da vitória final. Cantemos Já Refúgio a Glória Eterna de Jesus. Nós podemos celebrar, cantar a vitória de Cristo, que é a nossa vitória. Nunca nos esqueçamos de que por nós Ele morreu e ressuscitou. E é por isso que devemos viver para Ele. Seja essa nossa experiência. Nós queremos, ao chegar ao final deste culto, agradecer mais uma vez a todos quantos dele participaram. Quero registrar com muita alegria, chegou a informação de que a irmã Miriam Ramalho está conosco neste culto. Que bom, que alegria tê-la participando conosco deste culto, que bom recebê-la. Mas a palavra é extensiva a todos, como foi bom nosso encontro na manhã de hoje. Esperamos revê-los, estaremos juntos aqui aos que desejarem, às 5 horas da tarde para o culto em inglês, às 7 horas da noite para o nosso culto regular. Esperamos vê-los a todos logo mais hoje à noite. Quero aproveitar para pedir perdão, porque alguns boletins saíram com uma falha no programa de hoje pela manhã, uma mancha de impressão da gráfica. Pedimos perdão se o seu boletim foi atingido por isso, espero que não tenha atrapalhado em nada a sua celebração desta manhã. Depois da bênção, nós nos assentaremos, oraremos silenciosamente ao som do pós-lúdio, os pastores iremos até a porta, e os irmãos então poderão deixar esse santuário.
aos que forem almoçar, participar do almoço solidário. Permaneceremos aqui então até mais tarde. Curvemos as nossas cabeças para a bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.